Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de exercícios da Academia Dev. Nesta aula nós vamos fazer o exercício 2 do tema Álgebra Linear, focado na teoria de solução de sistemas de equações lineares, ok? Então no exercício que eu vou apresentar um problema. Nós vamos ter que abstrair as informações do problema e dessa forma utilizar a teoria de resolução de sistemas lineares para poder achar a solução para esse problema, ok? Então vamos lá. Então o exercício diz o seguinte: 3 trabalhadores, um carpinteiro, um eletricista e um bombeiro decidem simultaneamente fazer reparos em suas casas. Eles decidem trabalhar um total de 10 dias cada um, de acordo com a seguinte escala. Então vamos lá. A tabela ela mostra a seguinte escala. O trabalho realizado pelo carpinteiro totaliza 10 dias, sendo que 2 dias ele vai trabalhar na sua própria casa, 4 dias na casa do eletricista e 4 dias na casa do bombeiro. Na segunda coluna eu tenho o trabalho realizado pelo eletricista. São 10 dias trabalhados, 1 na casa do carpinteiro, 5 na sua própria casa e 4 na casa do bombeiro. Na terceira coluna é o trabalho realizado pelo bombeiro, que também totaliza 10 dias, ok? E 6 deles é na casa do carpinteiro, 1 na casa do eletricista e 3 na casa dele próprio, ok? Mais informações. Eles ganham normalmente, por um dia de trabalho, entre 60 e 80 reais. Por isso, um deve pagar ao outro um salário diário razoável, tal que o total pago seja o mesmo recebido. Determine todos os possíveis salários. Então, o que acontece? Esse exercício ele tem um grau de dificuldade de médio para difícil. A dificuldade está na interpretação do problema e não na resolução do mesmo, ok? Então a gente precisa interpretar de maneira correta para montar o esquema da solução. Então para isso a gente vai enfatizar 2 frases importantes aí do problema. Uma, eles decidem trabalhar um total de 10 dias cada um, de acordo com a escala da tabela. E outra, por isso um deve pagar para o outro um salário diário razoável, tal que o total pago seja o mesmo recebido, ok? Então, dessa forma, a gente vai montar o sistema linear que nos dá a caracterização desse problema. Então, para resolver o problema, vamos transformar as informações dadas pela tabela e pelo enunciado em um sistema. Então, para isso, vamos chamar o salário diário do carpinteiro de C, que é a primeira incógnita, o salário do eletricista de E, que é a segunda incógnita, e o salário do bombeiro de B, que é a terceira incógnita do nosso problema. Então, pela tabela e pelo enunciado, nós vamos transformar o quê? As informações no sistema linear dado da seguinte forma. Então, através das informações da primeira linha, ok? Nós temos o quê? Que 2C mais E mais 6B corresponde a 10 dias de trabalho do carpinteiro, ok? 2C mais 5E mais B, que corresponde às informações da segunda linha da tabela, vai ser igual a 10 dias de trabalho do eletricista, ok? E 4C mais 4E mais 3B igual a 10 vezes o valor do salário, ok? De trabalho do bombeiro, ok? Então esse sistema aqui ele vai modelar todo o problema, ok? Porém, para simplificar a resolução deste sistema, nós vamos fazer uma manipulação, ok? Em cada uma das equações, de maneira a transformar o sistema em um sistema linear homogêneo. Então observem que se a gente operar menos 10C de ambos os lados da igualdade, 1 menos 10 com mais 2C vai ficar menos 8C mais E mais 6B igual a 0. Na segunda equação, se eu operar menos 10E em ambos os lados, vai ficar 4C
5e com menos 10e vai dar menos 5e mais b igual a 0. E na última equação, operando menos 10b de ambos os lados, vai ficar 4c mais 4e mais 3b com menos 10b vai ficar menos 7b igual a 0. Então, resolver e achar a solução desse sistema aqui é a mesma que eu achar a solução deste daqui, ok? Então, vou priorizar esse sistema linear de equações, ok? Um sistema linear homogêneo, que a gente já sabe que a solução nula é uma solução, mas não é a que a gente está interessado, ok? Então, a gente vai aplicar o método de Gauss, ok? Para achar a solução diferente da solução nula para esse sistema, ok? Então, para isso, esse sistema ele é equivalente ao sistema matricial dado pela matriz A aqui, ó, que é a matriz dos coeficientes, ok? Vezes a matriz das incógnitas, que é o C, o E e o B, igual a matriz dos termos independentes, que é a matriz nula de 3 linhas por uma coluna, ok? Então, a matriz aumentada do sistema vai ser A igual a B, né? Então, a gente tem aqui A paralelamente à matriz B. Então, nós vamos aplicar o quê? Um método de Gauss, que corresponde a fazer o quê? A transformar essa matriz aqui, quando possível, a matriz A, numa triangular superior. Ou seja, eu preciso zerar pelo menos esse e esse cara aqui, ok? Então, vamos lá. Então, aplicando o método, para eu zerar esses dois primeiros elementos aqui, ó, o 4 na segunda linha e o 4 da terceira linha, eu não preciso modificar o pivô. O pivô, como é o método de Gauss, eu posso deixar ele como sendo menos 8. Então, a linha 2, para eu zerar o 4 aqui da segunda linha, eu vou multiplicar a linha 1 por meio e somar com a linha 2. E a linha 3 a mesma coisa, vou multiplicar por meio a linha 1 e somar com a linha 3. Fazendo esses dois passos, eu não estou alterando nada a primeira linha se mantém, ok? Então, fazendo os dois primeiros passos, a segunda linha fica como 0, menos 9 meios, 4 e 0. A terceira linha fica 0, 9 meios, menos 4 e 0. Então, observem que após o primeiro passo, fazendo essas duas operações com a linha 2 e a linha 3, nós temos o quê? Que a linha 2 nova e a linha 3 nova são múltiplas uma da outra, ok? Então, o próximo passo, eu vou fazer a linha 3 receber linha 2 mais linha 3. Quando eu faço isso, a matriz obtida é essa. A matriz, a primeira linha não mudou, a segunda linha não mudou e a terceira linha eu tenho então uma linha completa de zeros, ok? Então isso já me implica o quê? Que o sistema vai ter infinitas soluções, ok? Então eu tenho o quê? Que a matriz aqui aumentada encontrada, ela vai ser, ok? Equivalente ao sistema dado por menos 8c mais e mais 6b igual a 0 e menos 9 sobre 2e mais 4b igual a 0. Então, eu achar essa solução para esse sistema agora de duas equações com três incógnitas é equivalente ao achar a solução, ou seja, vai ser a mesma solução lá do sistema inicial. Então, isolando E na segunda equação e C na primeira equação, do lado esquerdo, ambos, nós temos o quê? Que vai ficar menos 8c igual a menos E menos 6b e menos 9 sobre 2e igual a menos 4b. O E, dessa forma, vai assumir esse valor aqui, ó, 8 sobre 9b, ok? E o C vai ficar menos E menos 6b sobre menos 8. Agora, substituindo esse valor de E que a gente encontrou aqui na primeira equação, nós temos o quê? Que vai ser igual a menos 8 sobre 9b menos 6b, desculpa, sobre menos 8. Operando todas essas contas aqui e fazendo as simplificações possíveis, nós concluímos o quê? Que o C
equivale a 31 sobre 36B, e o E, como a gente já tinha encontrado um pouco antes, vale 8 sobre 9B. E o B pode ser qualquer número real. Então, essa é a solução geral do sistema, mas não é a que a gente quer. Por quê? Porque a gente viu o quê? Que o salário que cada um desses trabalhadores tem que receber equivale o quê? A um valor de 60 a 80 reais a diária, ok? Então, dessa forma, eu tenho que estabelecer em qual intervalo o meu B vai poder variar, ok? Por quê? Porque C e E, ou seja, o valor da diária do carpinteiro e do eletricista depende do valor da diária do bombeiro. Então, eu tenho que estabelecer um intervalo entre 60 e 80 reais para poder determinar a variação então do salário de cada um deles. Ok? Então o vetorzinho aqui, 31 sobre 36B, 8 sobre 9B e B, com B pertencente aos reais, é a solução geral do sistema. Então, como o valor da diária do carpinteiro e do eletricista depende do valor da diária do bombeiro e que a menor porcentagem correspondente à diária é a do carpinteiro, ou seja, se eu fizer 31 sobre 36, é uma porcentagem menor do que 8 sobre 9, ok? Então vou tomar como base a menor diária, a do carpinteiro, ok? Então para isso eu tenho que fazer o quê? Eu vou ver que R$ 69,68 é o menor valor que o bombeiro pode receber, de maneira que tanto o carpinteiro quanto o eletricista possam receber um valor entre 60 e 80 reais. E o máximo que o bombeiro pode receber, ok, é 80 reais. Então, o que acontece? Se o meu B variar no intervalo de R$ 69,68 até R$ 80 reais, qualquer valor que eu pegar aqui para B dentro desse intervalo, ok, e multiplicar pelos valores correspondentes do carpinteiro e do eletricista, nós vamos perceber que qualquer valor nesse intervalo, ok, vai nos possibilitar que o carpinteiro e o eletricista receba algo, né, a sua diária, algo entre 60 e 80 reais. Então, dessa forma, o valor da diária do carpinteiro e do eletricista depende do valor da diária do bombeiro, ok? Então, então dessa forma, o bombeiro só pode receber entre R$ 69,68 a R$ 80 reais a sua diária. Então, qualquer valor que ele receber dentro desse intervalo, ele vai fazer o quê? Compensar de maneira que o eletricista e o carpinteiro também recebam algo entre 60 e 80 reais, que era o que o exercício pedia. Então existe uma infinidade de valores aí que cada um deles pode receber por diária, e esse valor depende do B, que é o salário, que é o valor da diária do bombeiro, ok? Então o exercício ele tem essa solução. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais, um abraço.